Olá, pessoal. Vamos agora para uma que eu chamei de série de aulas de instalações elétricas básicas, onde nessa série vocês estarão assistindo, cada uma das aulas nessa série serão distribuídas nos meses de junho e julho. A primeira aula vocês vão estar assistindo agora, nós estamos no mês de junho. Essa aula é uma aula que apresenta quais são as causas de uma possível perda do condutor de nêutro em uma instalação elétrica. Essa aula eu mostro, através de um exemplo, o que ocorre quando eu tenho a perda do nêutro em uma instalação elétrica e os seus efeitos. Boa aula a todos! Olá, pessoal. Eu estou trazendo agora para vocês uma série de aulas básicas sobre instalações elétricas. É uma série de 5 aulas, onde a primeira aula vocês vão ver em junho e as próximas aulas no mês de julho. Essa série, eu trago para vocês a primeira aula dessa série, que é a aula 1. A aula 1 está relacionada com as causas da perda do nêutro em uma instalação elétrica. Então, nossa aula 1 da série de aulas básicas de instalações elétricas, a aula 1 é o efeito da perda do nêutro em uma instalação elétrica. Pois bem, inicialmente, o que vem a ser o nêutro? O termo nêutro, pessoal, ele designa o condutor que está ao mesmo potencial elétrico que o da Terra. Ou seja, não há diferença de potencial elétrico entre ele e a Terra. Então, não existe diferença de potencial entre o condutor de nêutro e o condutor de terra. Não é para ter essa diferença de potencial, que é a própria definição do condutor de nêutro. Então, esse termo nêutro designa um condutor cuja diferença de potencial entre a terra não existe essa diferença de potencial, ou seja, não é para existir essa diferença de potencial. O termo fase, ele vai designar o condutor em que o potencial elétrico em relação à Terra é variável, ou seja, entre o fase e a Terra encontramos uma diferença de potencial elétrica, uma diferença de potencial elétrico, variável no tempo. Então, como que a gente pode identificar o condutor de nêutro? Se você tem um multímetro ou tem uma chave de teste, se você tem um multímetro, você coloca o multímetro na tomada, uma ponteira do multímetro na escala de tensão em corrente alternada e a outra ponteira do multímetro você segura e identifica se existe diferença de potencial nos terminais da tomada. Aquele terminal que existia diferença de potencial, aquele terminal é o terminal de fase. Quando não existir diferença de potencial, você vai identificar se é o terra ou se é o nêutro que nós estamos comentando aqui. Então, a diferença de potencial do nêutro para a terra não existe, ou seja, não é para existir essa diferença de potencial. Bom, e como é que nasce o nêutro? Da onde é que vem o nêutro? De onde vem o nêutro? Vocês podem observar aqui, eu fiz um desenho básico. Aqui eu tenho o poste e eu tenho aqui em cima a rede de distribuição. A rede de distribuição da concessionária, ela é feita a 3 condutores, correto? Que aqui é que a gente chama, onde eu estou passando o mouse, de rede primária. Então, eu tenho aqui a minha rede primária. Nesse ponto é a rede primária. Essa rede primária, ela é atendida por um transformador, como vocês estão vendo aqui. Esse transformador, ele tem uma configuração, vocês podem observar aqui embaixo,
é uma configuração, entrando aqui 13,8 kV, ele é uma configuração de triângulo para estrela, correto? E essa estrela aqui no meu transformador, ela é aterrada. E esse ponto que é aterrado, vocês podem observar aqui em cima, é o ponto de neutro, é o condutor neutro, ou seja, aquele condutor em que a diferença de potencial para a Terra não existe, é nula, não é para existir na verdade. Então, aqui embaixo eu tenho a rede secundária, então esse transformador ele tem esta configuração. Isso significa que a concessionária pega esse ponto central aqui da estrela, olha, ela pega esse ponto aqui e faz o que com esse ponto? Faz o aterramento, aterra esse ponto aqui. Então, a concessionária faz o aterramento do meu neutro. Então, o neutro é aterrado nesse ponto. Então, o neutro ele vai surgir, né, na rede secundária, onde tem aqui no poste o aterramento do neutro, que é esse ponto central aqui, né, da minha estrela. Tá? Então, nesse ponto aqui é um ponto onde o neutro é aterrado. Aqui tem uma fotografia ilustrando a situação, né? O neutro é aterrado aqui. Outro ponto importante, a concessionária exige que o neutro seja aterrado, aqui vocês podem ver os eletrodos de aterramento, ele seja aterrado na entrada da energia. Então, ele é aterrado no poste pelo transformador, como vocês estão vendo, e também a concessionária exige, por medida de segurança, né, como nós vamos falar das causas da perda do neutro, para você ter uma segurança, né, maior em função, em caso de existência de uma falta desse neutro. Tá? Então, dessa forma, eu tenho a minha rede de distribuição primária, transformando, por exemplo, de 13,8 kV para 380/220, que eu vou estar tratando com vocês. Tá? Então, o neutro ele surge da configuração em estrela, no exemplo que eu estou passando para vocês, onde o ponto central da estrela ele sofre o processo de aterramento que vocês podem ver aqui. Então, dessa forma, a gente tem a construção do neutro. Então, o neutro ele é aterrado e a concessionária exige que esse neutro seja aterrado também aqui na entrada da residência ou da edificação. Correto, pessoal? Então, continuando. Fazendo uma básica revisão aqui, vocês podem observar que as tensões são defasadas entre as fases, tensão VA, VB e VC, né? Na geração, elas são geradas com a defasagem de 120 graus. E na nossa configuração que nós estamos trabalhando, né, que é uma configuração em estrela, podemos dizer que a tensão VAB ela é igual à tensão de fase vezes raiz de 3. Está aqui. Ó. Então, se o sistema está em estrela, que é o nosso caso de análise, se o sistema está em estrela, quanto que vale a tensão de linha, que é conhecida como tensão VAB, por exemplo, VAB, VBC ou VCA. Essa tensão de linha, na configuração em estrela, é raiz de 3 vezes a minha tensão de fase. Qual é a tensão de fase? VAN, VBN, VCN, ok? E a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, está aqui a corrente de linha, ela vem aqui, circula aqui, olha. Então, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Está aqui, corrente de linha igual à minha corrente de fase. Então, é importante, corrente de linha igual à corrente de fase na configuração do transformador em estrela há 4 condutores, com condutor de neutro que é aterrado no poste, a concessionária exige também seu aterramento na entrada da edificação.
né? E a tensão de linha ou tensão entre fases é raiz de 3 vezes a tensão de fase. O que é a tensão de fase? É a tensão entre fase e neutro, entre fase e neutro das fases A, B e C. Ok, pessoal? Bom, agora vamos ao assunto que interessa, quando eu tenho a perda do neutro. Então, para demonstrar essa perda do neutro para vocês, eu tenho uma situação, um problema, vocês podem observar aqui, eu tenho alimentação aqui trifásica vindo da concessionária, lembrando a configuração em estrela, o neutro é aterrado, ok? Então, eu tenho uma impedância Z1, né, que essa impedância tem uma potência de 6.500 watts, e a impedância Z2 tem potência de 1.500 watts. Aqui, a potência Z1, 6.500, a potência Z2, 1.500 watts. Então, vocês podem observar que a corrente, a corrente na fase A, ela passa pela impedância Z1. Então, eu coloquei a carga Z1 na fase A. A carga Z2, vocês podem observar, foi colocado aqui na fase B. Veja a corrente, ela desce e retorna pelo neutro. Olha, a corrente desce e retorna pelo neutro. Vamos fazer alguns cálculos básicos. Vocês podem observar aqui que eu considerei aqui um sistema trifásico, onde a tensão entre fases é 380. Como a configuração é em estrela, a tensão entre fase e neutro é 380 dividido por raiz de 3, como mostrei anteriormente. Então, a tensão entre fase, 220. Então, VAN 220, VBN 220 e VCN 220. Então, essas cargas, a carga Z1 e a carga Z2, estão alimentadas em fases distintas. Se a gente calcular aqui a impedância Z1, como é que eu calculo a impedância? O que é a potência? A potência é a tensão ao quadrado dividido pela impedância, né? Já que estamos falando em corrente alternada, vamos chamar de impedância. Então, eu posso dizer que a potência é a tensão ao quadrado dividido pela impedância. E eu quero achar a impedância Z1. Então, a impedância Z1 é a tensão ao quadrado dividido pela potência, então é 220 ao quadrado dividido por 6.500. Isso vai me dar uma impedância de 7,45 ohms. Depois a impedância Z2, o mesmo processo, V ao quadrado dividido por P, onde o V, vocês podem observar, é a tensão de fase, que é 380 dividido por raiz de 3, que me dá 220. Então, fazendo esse cálculo, nós temos 32,27 ohms. Então, a impedância Z1 tem 7,45, a Z2, 32,27 ohms. Agora, vamos calcular a corrente na impedância Z1 e na impedância Z2. A corrente é a potência dividido pela tensão. Então, é 6.500 por 220, dá 29,55. E aqui vai ser 1.500 dividido por 220, 6,82 amperes aproximado. Eu vou reduzir esse esquema aqui para facilitar o entendimento. Então, veja bem que eu tenho a fase A, a fase B, onde na fase B eu tenho a impedância Z2, na fase A eu tenho a impedância Z1. E no meio tem o ponto de derivação, que é o neutro. Então, eu posso dizer que VAN vale 220 no nosso exemplo, VBN também vale 220. Então, isso com a existência do neutro. Agora eu vou simular para vocês o que ocorre quando ocorre uma perda do neutro. E essa perda do neutro pode ocorrer de que forma? Pode ser uma perda do neutro na concessionária, pode acontecer, ou pode ser a perda do neutro na entrada da residência ou do edifício, por mau contato, né? Alguma coisa dessa natureza. Então, continuando, vendo isso aqui, eu tenho que a corrente I1, que é a corrente na impedância Z1, ela é diferente da corrente 2, porque eles não estão em série.
não é? Essas cargas estão em paralelo. Então, essa carga Z1 e essa carga Z2, elas estão em paralelo. Agora, vamos simular a perda do nêutron. Olha só, o nêutron foi interrompido. O que acontece com a interrupção do nêutron? O que ocorre com a interrupção do nêutron é uma elevação da tensão, que pode danificar os instrumentos conectados nessa fase, né? Então, olhando o nosso exemplo, continua a mesma coisa. A impedância Z1 de 6.500, a potência da impedância Z1 de 6.500, a impedância de Z2 vai ter uma potência de 1.500 watts. Então, quando o nêutron é interrompido, se vocês observarem aqui, olha, está aqui, ó, nêutron interrompido. Onde o ponto que o nêutron foi interrompido? Olha, o nêutron foi interrompido aqui. A partir do momento que o nêutron foi interrompido, prestem atenção nessa corrente aqui, pessoal. Olha, a corrente na linha da fase A, ela vem, passa, olha, a corrente vem, retorna e passa pela mesma impedância Z2. O que significa isso? Quando eu tenho a perda do nêutron, as minhas duas cargas ficam em série. Olha aqui a perda do nêutron. As minhas impedâncias estão em série. Então, prestem atenção. Circuito série é quando a corrente é a mesma. Olha, a corrente vem aqui, passa e retorna aqui. Então, quando você tem a falta do nêutron, o primeiro sintoma é as cargas deixam de ficar em paralelo e elas ficam em série, como está aqui mostrado para vocês. Prestem atenção aqui na discussão. Então, a partir do momento que eu tenho a interrupção do nêutron aqui, eu não tenho mais o referencial de nêutron. Então, a tensão que eu tenho entre os terminais é a tensão VAB, que é a tensão de linha. Nesse meu exemplo, é um trifásico 380 volts. Então, eu tenho 380 volts aplicado entre os terminais A e B. Dessa forma, devido à falta do nêutron, o que acontece com a corrente? Nós vimos, a corrente passa a ser a mesma. Olha, a corrente é a mesma. Então, o circuito deixa de ter uma configuração paralela e passa a ter uma configuração série, mas com um grande problema. Quanto é que vale agora a tensão na carga 1, na impedância Z1 e na impedância Z2? Então, as impedâncias nós já tínhamos calculado. Z1, 7,45 e Z2, 32,27. Eu vou aplicar o divisor de tensão, como nós já vimos em aulas que eu postei no canal. O divisor de tensão é o quê? Ou vocês aplicam um divisor de tensão que sai de forma mais rápida ou acha a corrente. Então, eu vou fazer o seguinte, divisor de tensão, eu quero achar a tensão V1, que é a tensão em cima dessa impedância. É a tensão da fonte, que é VAB, vezes a impedância Z1, dividido por Z1 mais Z2. Então, vai ser 380 vezes 7,45, mais a soma das impedâncias aqui. Isso vai me dar 71,27 volts. Ou seja, a tensão na minha impedância Z1, aqui, ó, é 71,27. E agora, quanto que vale a tensão na impedância Z2? Aí já vem o grande problema do nêutron. Eu vou ter, como o VAB vale 380, e eu já tenho V1, que é um divisor de tensão, então a tensão VAB é a tensão V1 mais V2. E eu posso dizer que V2 é VAB menos V1. Então, é 380 menos 71,27. Então, essa carga Z2 tem uma tensão nela de 308,73 volts. Por que isso surgiu? E isso pode danificar o aparelho que está conectado. Então, a perda do nêutron
provoca a elevação da tensão. Podemos dizer assim, que quando eu tenho uma perda do nêutro, esse nêutro transforma numa fase, por exemplo. Nesse exemplo, o prejuízo está na impedância Z2, ou seja, na carga Z2. Suponhamos que essa carga aqui seja um ar-condicionado, recebendo uma tensão de 308,73. Isso é prejudicial e pode danificar o equipamento. Outro ponto importante é que a partir do momento que você perde o nêutro, as cargas em fases distintas, elas ficam em série, deixam de estar em paralelo, passam a estar em série. Então, a corrente é a mesma. Então, a corrente I1 e I2 é a mesma. Então, é 380 dividido pela soma das impedâncias. Então, a corrente que circula agora aqui é a mesma corrente, correto? E o valor dessa corrente, vocês podem observar aqui embaixo, é 9,57. Então, a falta do nêutro poderá provocar a queima de aparelhos ligado entre uma das fases e o nêutro, como é o caso que eu mostrei aqui. Então, o circuito deixa de estar numa configuração paralela quando eles estão em fases distintas aqui. E isso pode provocar a queima do equipamento. Então, pois bem, pessoal, vocês viram de forma bem básica, bem simples aqui, né, o que provoca a ausência do nêutro, ou seja, a perda do nêutro. É um dos motivos que explica, o nêutro não deve ser interrompido. Não se coloca disjuntor no nêutro, por quê? Porque se alguém interrompe o nêutro, você vai ter esse efeito que eu mostrei aqui para vocês, ok? Bom, pessoal, agora tem uma outra questão que muitas pessoas, né, muitos eletricistas cometem um erro. É o seguinte, se uma instalação elétrica não tem aterramento, primeira providência, pessoal, é instalar um sistema de aterramento. Dê um jeito, de uma forma ou de outra, instala o sistema de aterramento. Eu não posso usar o nêutro como terra. Por quê? Então veja nesse meu exemplo aqui. A minha carga Z1 é um chuveiro. Se vocês olharem aqui, eu fiz bem simplesinho para vocês. Nessa instalação elétrica, por exemplo, o meu chuveiro não tem terra. Aí alguém foi lá, naquele fiozinho verde do terra, e ligou o nêutro. Então, o nêutro está ligado no terra. Olha aqui, ó, nêutro no terra. E o que isso vai provocar? Então, aquela impedância Z1 é o chuveiro. Então, na falta do nêutro, ocorreu um problema, um mau contato, o nêutro falhou, não tem o nêutro. Se eu não tenho nêutro, essas impedâncias, elas ficam em série. E aí, o que vai acontecer no meu chuveiro? Vai circular uma corrente que vai passar pela água, pela torneira, e isso pode matar a pessoa através de um choque elétrico. Então, pessoal, não utilize o nêutro nessa configuração que eu estou mostrando aqui, né? Colocando ele como terra. Nêutro é neutro, terra é terra. Porque, no exemplo, uma falha no nêutro, essas impedâncias, onde Z1 é o meu chuveiro, está ligado dessa forma, vai passar a circular uma corrente aqui que nós já tínhamos calculado ela anteriormente. Essa corrente vai circular, né, pelo fluxo de água, né? Então, tocou na torneira para ligar o chuveiro, né, em caso de uma falha no nêutro, numa ausência do nêutro. Então, dessa forma, a gente tenta mostrar para vocês a importância de entender o que ocorre com uma falha do nêutro e entender que eu não posso utilizar o nêutro como terra, por exemplo, nessa configuração que eu apresentei para vocês, né? Vamos imaginar que essa carga Z1, ela não seja um chuveiro, ela seja, por exemplo, uma máquina de lavar,
onde a carcaça dessa máquina está aterrada, mas está usando dessa forma, o neutro. Então, na carcaça, uma ausência do neutro vai fazer circular uma corrente na massa ou na carcaça do equipamento e provocar um choque elétrico. Então, não, neutro é neutro e terra é terra. Bom, o que fica disso, da perda do neutro? A gente sabe, né? Eu coloco para vocês não esquecerem que o neutro ele é aterrado pela concessionária já antes da entrada de energia da residência ou do edifício, lá no poste, né? Nos postes, né? E depois ele é aterrado por exigência novamente na entrada desses estabelecimentos. Outro ponto. Isso tudo é para quê? Para que a gente faz isso? Para que aterra um neutro no poste e tem que aterrar o neutro na entrada da residência ou da edificação? É para evitar uma possível perda do neutro. Mas, mesmo com tudo isso, eu posso ter a falha do neutro em algum dos dois pontos. Isso pode acontecer. Mas para minimizar o aterramento do neutro, lá na concessionária no transformador, e também é exigido na entrada da residência de cada pessoa ou da edificação fazer o aterramento. Resumindo, o neutro não deverá ser interrompido em hipótese alguma. Nós vimos, se eu interrompo o neutro, se alguém coloca um disjuntor no neutro, isso está totalmente errado, né? Vai aparecer tensões superiores à tensão que o equipamento suporta, né? Justamente por causa de que não devemos interromper o neutro. Justamente por causa do risco que uma interrupção desse poderá trazer consigo. Que nós vimos que é a elevação de tensão e a circulação de corrente nas massas quando você utiliza o neutro como terra. E uma ausência desse neutro, você está energizando a carcaça. Dessa forma, a gente termina a primeira aula da série. Essa série de aulas são 5 aulas. A primeira série sai em julho, a primeira aula em julho da série. Depois teremos ao longo aí dos meses mais uma sequência de 4 aulas. Foi utilizado o livro de Ademaro Cotrim, né, de instalações elétricas. Um abraço a todos e espero que tenham entendido a ausência do neutro e os riscos que podem ocorrer com a ausência dele. Um abraço a todos.